Está no ar, Giro Cidade. Olá, você que está ligado aqui no SBT Ariquemes, canal 11. O seu programa diário, o programa Giro Cidade, que é a vez e a voz do ariquemense, já está começando para a nossa grande Ariquemes e a região do Vale do Jamari. Neste bloco, nós vamos saber tudo sobre os novos semáforos que estão sendo instalados em nossa cidade e também mais informações sobre as faixas elevadas para travessia de pedestres. Confira comigo a matéria com Gemima Keren e John Rafael. 5 cruzamentos que apresentam um índice maior de acidentes de trânsito vão receber semáforos de sinalização em Ariquemes, no Vale do Jamari. Esse é um projeto que teve início em 2014. O prefeito Lorival determinou, na época, o secretário, o capitão Levi, para fazer um estudo da viabilidade da troca do semáforo, que esse ano estamos completando 10 anos que foram instalados, e melhorar toda a sinalização horizontal e vertical do município. Então foi feito o projeto, o estudo e um convênio com o Detran, onde o Detran entrou com uma parceria de 1.250.000, o município em contrapartida com 247 mil, e agora a empresa está na execução desse convênio com a instalação dos novos semáforos e a sinalização em todo o nosso município. Um dos pontos onde serão implantados os novos semáforos será aqui no setor 3, na Avenida Canaã, com a Rua Fortaleza. Nós vamos fazer a troca aqui na Tancredo Neves com a Canaã, na Candeias com Canaã, Tancredo Neves com a Jamari, que são dois pontos, e a instalação de um novo semáforo que será aqui na Alameda Piquiá com a Avenida Fortaleza, ou seja, no cruzamento da Piquiá Fortaleza com a Canaã, para melhorar, inclusive, o fluxo de veículos no nosso centro. A ordem de execução foi dada para a empresa e ela tem um prazo de 30 a 120 dias. Então, dependendo das condições climáticas e a empresa, questão de material, ela tem um prazo de 120 dias, mas pode ocorrer uma prorrogação. Mas nós temos observado que ela iniciou já semana passada os trabalhos e esperamos que dentro do prazo estipulado de 120 dias nós conseguimos ter já a implantação do semáforo e toda a sinalização implantada em nosso município. Ele vai facilitar tanto a questão da acessibilidade, a segurança no trânsito, são uns equipamentos modernos de semáforo, e é importante até ressaltar que além da implantação do semáforo, desse novo semáforo, nós vamos fazer toda a sinalização horizontal e vertical, e eu quero até aproveitar para agradecer ao próprio Conselho Municipal de Trânsito, que liberou um recurso de R$280 mil para a construção de 40 faixas elevada de pedestre e 100 mil para o novo convênio que será feito também com o Detran. Isso aí vai facilitar muito para que a gente possa desenvolver toda a nossa atividade na Secretaria de Trânsito. Com o grande crescimento de veículos nas ruas, ocorreram mudanças na estrutura da cidade, gerando problemas decorrentes de acidentes que causam insegurança no trânsito. As faixas elevadas para travessias de pedestres funcionam como uma ferramenta no trânsito, com o objetivo de oferecer segurança de forma a melhorar a acessibilidade e proporcionar aos condutores mais visibilidades nas travessias. O Código de Trânsito brasileiro, praticamente, ele exige toda a questão de trânsito. Mas nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, que ele procura aprimorar toda a questão de sinalização e segurança no trânsito. A gente fala faixa de pedestre elevada, que nós estamos construindo, que nós já temos inclusive uma em frente ao Hospital da Criança, na rodoviária, na Capitão Silvio, e a próxima Igreja Católica, lá no setor 2. Ela foi criada dentro da resolução 495 de 2014, ela facilita principalmente a questão da acessibilidade e a visibilidade do condutor para com o pedestre. A diferença maior que existe entre a faixa de pedestre elevada com a lombada é que ela está no nível da calçada, e com isso, quando o pedestre passa por cima dessa faixa, ele tem uma seção e o próprio condutor observa ele no ponto mais alto. E a gente sabe que reduz realmente o número de acidentes, porque o próprio Conselho Nacional, ele determina que os locais onde são colocadas essas placas, essas faixas de pedestre elevada, a velocidade é 40 km. A gente pode observar que nós estamos colocando várias placas regulamentando a velocidade de 40 km no município, e a nossa fiscalização será rigorosa para que todos possam cumprir essa velocidade e reduzir o número de acidentes e vítimas no nosso município. As faixas elevadas são eficientes, pois garantem segurança para os motoristas e pedestres,
Porém, não é suficiente para que o trânsito venha a ser um local livre de acidentes e acessível. Conscientizar a população ainda é a melhor forma de mudar o trânsito. Olha, e o vídeo que nós temos para você aqui na tela do SBT Ariquemes é o lançamento da nova Fiat Toro. Faça um test drive e compare só as novidades para você que a Fiat Gima tem. Roda o VT. Venha para a Fiat Gima e conheça de perto a força desta grande picape. Fiat Toro chegou para revolucionar as ruas da cidade e até as estradas mais remotas. Agende o seu test drive e comprove as infinitas possibilidades. Fiat Toro, na Fiat Gima. Fiat Toro, infinitas possibilidades. Um grande abraço especial ao Altivir, ao Donizete, toda a equipe da Fiat Gima, que facilita para você. Confira comigo agora o nosso informativo de hoje. Em Rondônia, o preço da arroba do boi será ajustada. Durante uma reunião, o representante da Agricultura e Pecuária de Rondônia e alguns frigoríficos do nosso estado entenderam que o comércio da carne indica para que os preços da arroba do boi possam superar os R$ 130. Também ficou estabelecida uma agenda transparente entre os frigoríficos e pecuaristas de Rondônia, visando melhorar o nível de confiança entre produtores e indústrias. Outro tema fechado também foi a habilitação de novos mercados consumidores que remunerem a carne rondoniense, como China, Estados Unidos e União Europeia, repassando em forma de valorização aos pecuaristas. O objetivo é abrir espaço para a carne de Rondônia conquistar o mercado interno e externo. Fiat Toro, infinitas possibilidades. Um grande abraço especial ao Altivir, ao Donizete, a toda a equipe da Fiat Gima, principalmente também a equipe de vendas da concessionária Fiat Gima em Ariquemes. Olha, não perca, faça um test drive e conheça a primeira picape a diesel da Fiat. Fiat Toro, infinitas possibilidades. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu mando o meu abraço especial a todos os moradores do bairro Rota do Sol, ligadinho aqui no programa Giro Cidade. E eu também quero dizer sobre a votação de ontem, a votação do impeachment. Nós cobramos a semana passada, aqui no SBT Ariquemes, aqui no programa Giro Cidade, um posicionamento por parte dos nossos deputados federais daqui do estado de Rondônia. E queremos agradecer a eles, porque os deputados federais, os 8 deputados federais do estado de Rondônia, votaram a favor do impeachment, conforme a população cobrou, a sociedade rondoniense cobrou essa definição por parte deles. Expedito Neto, Lindomar Garçom, Lúcio Moschini, Luiz Cláudio, Marcos Rogério, Mariana Carvalho, Marinha Halpe e Newton Capixaba votaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Parabéns pelo posicionamento dos nossos deputados federais por parte do estado de Rondônia. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí, o seu programa Giro Cidade volta rapidinho. Estamos de volta com o Giro Cidade. Nós vamos saber agora como foi a rodada do Campeonato Rondoniense neste final de semana. Está na hora do nosso Giro Esportivo. Roda a vinheta. Olá, você que está acompanhando o programa Giro Cidade. Está na hora do seu Giro Esportivo. E quem está aqui comigo é o Apolicarpo. Apolicarpo, como foram os times da casa nesse final de semana? Bom, Jamima, agradecer a todos mais uma vez a oportunidade e dizer que os times da casa nessa 7ª rodada do primeiro turno da competição, os times foram bem. O Ariquemes venceu em casa, aqui, né? Venceu o time visitante, que foi o time do Ji-Paraná, e o Real jogou lá em Rolim de Moura contra o Rolim de Moura, também teve uma vitória bastante expressiva, mas infelizmente já era tarde, não deu mais para que ele tivesse na final do primeiro turno da competição.
O Real Ariquemes ganhou do Rolim de Moura por 4-0, não é mesmo? Como é que foi esse jogo, essa vitória? Pois é, o time do Real Ariquemes fez um jogo bastante convincente. Como já falamos aqui anteriormente nos outros programas, o time do Real vem crescendo jogo a jogo e fez um jogo lá digno de aplausos realmente. Ganhou de 4-0 do time do Rolim de Moura, que também jogou bem, mas infelizmente não aproveitou as oportunidades. O Real teve várias chances, poderia ter sido um placar até mais elástico, visto que o Diego Corbari perdeu um pênalti, ainda poderia ter saído pelo menos de 5-0, mas no final o Real ganhou a partida por 4-0 e saiu de lá com o amargo sabor da derrota, visto que o Rondoniense ganhou lá em Porto Velho, jogando contra o Morumbi por 5-0. Para que o Real fosse disputar esse primeiro turno com o Genos, que também já estava classificado para disputar o primeiro turno, quem seria o campeão do primeiro turno, o Genos já estava classificado, porque começou essa rodada com 15 pontos na tabela. Então, para o Genos, ganhando ou perdendo, que foi jogar lá em Guajará contra o Guajará, o Genos já estava classificado. E o Real dependia de uma derrota do Rondoniense por um placar simples de 1-0, mas o Real precisava vencer o Rolim de Moura pelo menos por 6 gols de diferença, visto que o Rondoniense tinha uma grande vantagem na questão dos gols né? Os gols feitos. Então o Real fez a sua parte, ganhou de 4-0, mesmo assim não seria suficiente, mas ganhou de 4-0 do Rolim. Foi um jogo convincente, onde o Diego Corbari, por mais que tenha perdido o pênalti lá, fez uma grande partida, né? Jogou bem ali no meio de campo ali do time do Real e consolidaram essa vitória lá na casa do adversário do Rolim de Moura, que sai, viu, Jamil, é bom que diga, da competição, o Rolim de Moura, com apenas 1 ponto na competição. Seriam 5 pontos, mas na quarta rodada o Rolim de Moura usou um jogador irregular, né? E foi punido pela federação com 4 pontos a perca de 4 pontos na tabela da competição e mais multa para o clube e para o atleta também. Então o Rolim de Moura termina esse primeiro turno com apenas 1 ponto na tabela da competição. E agora, Policarpo, fala pra gente como é que foi que o Ariquemes jogou nesse final de semana na partida do Campeonato Rondoniense. Bom, Jamil, o Ariquemes fez uma excelente partida, digamos assim, podemos dizer até que foi uma das melhores partidas que eu vi o Ariquemes jogar, visto o Ariquemes no finalzinho do segundo tempo já está com 2 jogadores a menos. Depois nós vamos falar sobre isso, inclusive tem uma entrevista aí do jogador Everton que vai nos falar, foi o jogador que foi expulso na partida, vai nos falar sobre essa expulsão. Então o Ariquemes jogou bem, venceu a partida, buscou mais o ataque, teve mais jogadas de perigo e por isso fez por merecer e saiu com resultado de 2-0. Então, coloca aí pra gente ver a entrevista do jogador Everton. Na verdade, foi um desentendimento de lance de jogo normal, mas isso daí eu vou deixar para a diretoria resolver, até a questão de federação, da arbitragem. Mas isso foi bom que motivou nossa equipe. Graças a Deus, nós saímos via de 4 derrotas, né? Conseguimos fazer os 3 pontos, agora é trabalhar forte para o segundo turno. Eu já tinha tomado amarelo, aí eu fui, o nosso lateral, o Adeilson, saiu 2 vezes em jogada de profundidade, foi matada a jogada, ele não recebeu e não me deu amarelo. Aí nós, para o adversário, nós tomava amarelo, entendeu? Aí eu fui reclamar com ele, mas já passou, agora é deixar a poeira baixar, a diretoria aqui resolve. Conta aí pra gente como é que foi o primeiro tempo da partida do Ariquemes. Na verdade, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bastante morno, né? Na verdade, as duas equipes estavam se estudando, mas a gente via que
as duas equipes estavam com vontade de vencer. Posso dizer até que o time do Ji-Paraná se portou mais dentro do campo do Ariquemes, mas não sem objetivo algum. Mas o Ariquemes, quando ia ao campo do adversário, do Ji-Paraná, geralmente era com jogadas procurando fazer o gol. E numa dessas jogadas, né, aos 15 minutos do primeiro tempo, o jogador do Ariquemes teve uma oportunidade grande de marcar, abrir o placar com uma bola que ele carregou pela direita do seu ataque, mano a mano com o zagueiro. Quando preparou para chutar, o zagueiro era a única opção que tinha, deu um carrinho, tirando a bola para o escanteio. O atacante do Ariquemes caiu, reclamou o pênalti, inclusive a torcida também, o time reclamou o pênalti, mas o árbitro só deu o escanteio para o Ariquemes, que não concluiu esse escanteio também em gol, isso aos 15 minutos do primeiro tempo. E logo depois, o Ji-Paraná teve uma oportunidade também, uma clara oportunidade de gol com o seu atacante, que recebeu a bola de um cruzamento que veio da esquerda do ataque, recebeu essa bola nas costas do lateral do Ariquemes e cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro. Quando chutou, apareceu ali o jogador Boi, zagueiro do Ariquemes, que tirou a bola quase que em cima da linha. Essa foi a oportunidade mais clara de gol que o Ji-Paraná teve no primeiro tempo. E o segundo tempo, como é que foi? O Ji-Paraná se desempenhou mais, o Ariquemes foi para cima, como é que foi o segundo tempo? Ainda no primeiro tempo, Jamima, teve a expulsão, conforme você já chamou na entrevista aí, o jogador Everton, que foi expulso, né? E ele disse aí, como nós já pudemos ver na entrevista, que foi expulso porque trocou ali algumas palavras com o árbitro, mas ele foi bem político mesmo. Na verdade, a gente que estava ali pôde acompanhar que houve ali palavras bem fortes de ambos os lados e o árbitro acabou optando pela expulsão do atleta que a gente viu ali. E isso foi já no finalzinho do primeiro tempo. Então, no segundo tempo, o Ariquemes entrou em campo com um jogador a menos. O jogador do Ariquemes caiu contundido. E o Ariquemes já tinha feito as 3 substituições que são permitidas na competição e o Ariquemes não podia mais colocar ninguém. O jogador que caiu contundido teve uma contusão, segundo podemos colher ali informação no local, no momento, foi no olho, né? Parece que houve ali um ferimento no olho grave e até foi levado de ambulância para o hospital. E o Ariquemes ficou com 9 jogadores em campo, ou seja, 2 jogadores a menos, né? Mas antes disso, graças a Deus, né? Antes disso saíram os 2 gols do Ariquemes, que foi feito pelo Andrei, que fez uma excelente partida, né? Aproveitou as 2 oportunidades que vieram para ele e ele pôde concluir essas 2 oportunidades em gol, fechando aí o jogo, o placar em 2-0 a favor do Ariquemes Futebol Clube aqui da casa. Fez o dever de casa, mas infelizmente, assim como o Real, né, Jamima, não dá mais. O Ariquemes ficou só com 9 pontos na tabela e não vai disputar esse primeiro turno da competição. Ok, parabéns ao Andrei aí pelos seus 2 gols. E então, como é que fecha o primeiro turno da competição do Campeonato Rondoniense? Como é que fica a tabela? Então, o Genos, né, fechando esse primeiro turno, o Genos fica com 18 pontos. O Rondoniense fica com 17 pontos, são os 2 que irão disputar agora esse primeiro turno. Quem é o campeão do primeiro turno? Lembrando que o campeão do primeiro turno, Jamima, ele já tem uma vaga direta no Campeonato Brasileiro da Série D, né, o campeão do primeiro turno. Então vai disputar Genos e Rondoniense esse primeiro turno, né? As partidas já estão marcadas pela federação, já foram escolhidas as datas, que é na quarta-feira, dia 20, e dia 23, no sábado. Na quarta-feira, o jogo será às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, e no sábado às 19 horas.
Rondoniense ganhou o último jogo do Morumbi na rodada passada de 5-0. Vai ser o mandante dessa primeira partida, será Rondoniense e Genos. Já no sábado, o mandante da partida é o Genos, né? Agora vamos falar do time da casa, conforme você perguntou, como é que ficou na tabela. O Real Ariquemes termina esse primeiro turno com 14 pontos. E o Ariquemes termina esse primeiro turno com 9 pontos. Agora é interessante, Jamima, nós temos aí a entrevista do técnico Peri Santana falando um pouco da expectativa desse segundo turno para esse segundo turno da competição. Vamos ouvir o técnico Peri Santana. Está meio complicada a situação, mas graças a Deus as coisas estão sendo resolvidas. Minha esposa está resolvendo o lado familiar e eu aqui o lado do trabalho. Mas tenho conversado com a diretoria, tive uma reunião na segunda-feira. A gente precisa trazer mais alguns jogadores para que nesse segundo turno nós possamos fazer um bom campeonato e quem sabe sair daqui campeão. A molecada, você viu aí, vai até o fim, não tem cansaço, trabalha com dedicação. Eu conversei com eles, inclusive, no meio da semana, pela aplicação deles no trabalho. Isso é importante, gente. E eu queria pedir até permissão a vocês aqui para agradecer duas pessoas que têm me ajudado muito, que é o Gilvan, lá do GTS também, e o Nilson lá do hotel onde eu moro, o Hotel Estilo. Eu sei que é complicado para vocês, mas essas pessoas estão me ajudando, eu tenho que agradecer a elas aí. Então, encerrando aí o primeiro turno, a Policarpo fala pra gente aqui como é que fica o segundo turno. Bom, Jamima, o segundo turno está marcado já para o dia 30/4, onde o Real vai jogar lá em Guajará contra o Guajará e o Ariquemes vai jogar aqui no dia 1/5, visto que o Ariquemes pediu, né, através do liminar ainda no primeiro turno, pediu para a federação para os seus jogos serem transferidos para o domingo. Então o Real joga contra o Guajará no sábado, dia 30, e o Ariquemes joga contra o Rolim de Moura aqui no Valerião no dia 1/5. Então, aí vai começar o segundo turno do Campeonato Rondoniense. Então, a gente encerra aqui o nosso Giro Esportivo. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na programação do Giro Cidade. Parabéns ao Policarpo, ao John Rafael pela cobertura do Campeonato Rondoniense. Veja comigo agora as oportunidades de emprego que o Sim Ariquemes oferece para você. Agente administrativo, uma vaga. Ajudante de mecânico, uma vaga. Auxiliar de escritório, uma vaga. Auxiliar de depósito, 2 vagas. Auxiliar de produção, uma vaga. Atendente de conveniência, uma vaga. Auxiliar de cabeleireiro, 2 vagas. Açougueiro, 2 vagas. Cozinheira, uma vaga. Costureira, uma vaga. Encarregado de produção, uma vaga. Encarregado de depósito, uma vaga. Instalador de insufilme, 2 vagas. Marceneiro, uma vaga. Operadora de caixa, 10 vagas. Pintor de móveis, uma vaga. Repositor, 10 vagas. Recapeador de pneus, 2 vagas. Técnico em refrigeração, 2 vagas. Técnico de segurança no trabalho, uma vaga. Zelador, 10 vagas. Vagas para pessoas com deficiência. Auxiliar de serviços gerais, 3 vagas. Auxiliar de cozinha, uma vaga. Açougueiro, uma vaga. Empacotador, uma vaga. Fiscal, uma vaga. E porteiro, uma vaga. Olha, chegando lá no Cine, você precisa levar carteira de trabalho, CPF, RG, currículo preenchido com uma foto 3x4. Não perca tempo, tem muitas vagas de emprego em Ariquemes e na região do Vale do Jamari. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já. Voltamos com o programa Giro Cidade. Confira comigo agora o nosso Giro Entrevista de hoje. Roda a vinheta. Olá, você amigo telespectador do programa Giro Cidade, aqui no SBT Ariquemes. Nós estamos conversando com o professor Fábio Moraes, coordenador do curso de administração da FAEMA. E na nossa segunda entrevista, dessa série de entrevistas que nós estamos realizando, nós vamos falar sobre a economia no âmbito nacional e atual também. E é fato, professor, que estamos vivendo um novo ciclo econômico, político e moral, que ao passo que são distintos, estão totalmente interligados.
Esses estão direcionando o Brasil para uma nova era, um novo posicionamento. As causas, nós já sabemos, mas as consequências ainda estamos na imprevisibilidade. Mas hoje nós vamos falar sobre essa onda de mudanças econômicas que está sobre o Brasil e trazendo para a realidade do rondoniense. Professor Fábio Moraes, primeiramente a nível nacional, economicamente falando, há segmentos como o da construção civil, automobilístico, imobiliários e outros que estão com mais dificuldade diante do cenário atual, ao passo que o mercado de tecnologia, de agronegócio, de telecomunicações e também de medicina estética estão a todo vapor. Como essa mudança, professor, de segmento, de mercado, de alcance, norteia a nossa economia? Obrigado, Alessandro. Nós temos aí um movimento em que todos os meios de comunicação têm dito sobre 3 aspectos da nossa crise. Uma é a crise política, que consequentemente altera a questão econômica do país e, naturalmente, dá um tom de desequilíbrio a toda a nossa estrutura social. As relações econômicas são partidas, analisando aí sobre os princípios básicos da economia, a partir da oferta e da demanda. Nós temos 2 processos de oscilações que vão, sob a perspectiva de escassez, onde nós não temos os produtos, e no nosso caso esse desequilíbrio vem pelo movimento contrário, que é o excesso de oferta em relação às baixas demandas de consumo em alguns segmentos. Como esse movimento se processa, nós temos múltiplas formas de analisar. A partir de princípios econômicos, os princípios de análise de mercado, e aqui eu vou fazer uma análise partindo da perspectiva da análise das necessidades, adotando aqui um autor da administração que analisa as relações de oferta e de consumo a partir das necessidades. Sim. Essa análise é chamada de pirâmide de Maslow, onde ele aborda as linhas de necessidades de cada fase de consumo. Hoje, a perspectiva econômica leva à alteração nessas necessidades de consumo, partindo das necessidades fisiológicas às necessidades de autorrealização. O comportamento do consumidor, ele é sempre movimentado, dentre os fatores, pelo bolso. Quando o nosso bolso está mais abastado, nós temos algumas necessidades mais expansivas. Quando o nosso bolso está menos abastado, nós temos uma restrição de consumo. Consequentemente, nós temos alguns setores que ainda dentro do mercado têm conseguido, a partir da sua perspectiva de gestão, de expansão de mercado, uma expressão da mercadologia que se chama share of wallet, que conseguir participar mais em um mesmo mercado a partir de uma diversidade de produtos. E o setor de beleza, ele tem conseguido agregar isso. Alguns outros setores, como o agronegócio, têm produzido mais resultado a partir de necessidades de consumos do próprio consumidor. Mas todos esses setores estão inseridos dentro da mesma realidade econômica. Sim. Consequentemente, o que nós temos é que nos prevenir frente às consequências das outras esferas, atuando também nesses setores. Porque a pessoa que consome beleza, ela também está integrada aos setores por exemplo, de construção, de automóveis. E isso sistematiza-se na sociedade. Sim. Toda essa desordem que nós podemos chamar de desequilíbrio econômico. E altera, consequentemente, as relações de consumo. É interessante, analisando sobre a perspectiva econômica, que alguns segmentos da sociedade, quando eles estão em crise, quando a sociedade está em crise econômica ou social, há a ascensão. Por exemplo, a questão da educação. No Brasil, consome-se mais educação quando nós estamos em crise, porque as pessoas buscam qualificação para superar a crise. Interessante essa informação. Muito interessante. Não tinha pensado nisso. Nós temos esse processo, tem gerado aí um movimento de seleção de mercado de novos profissionais.
Há alguns anos atrás, nós abríamos vagas, oportunidades de trabalho para as pessoas, não apareciam pessoas para trabalhar. Hoje, nós já temos um processo inverso. Há mais procura do que oferta de vagas. E esse processo leva à contratação sempre daquele que tem uma melhor qualificação. Em uma realidade adversa, nós não temos como escolher. Chegou um, contrata aquele que chegou para ser contratado. Hoje, quando você tem o selecionador, o empresário, o gestor de recursos humanos, abre uma oportunidade de trabalho, ele tem 5, 8, 10 currículos para escolher. E isso exige das pessoas que elas sejam a melhor qualificada e a melhor preparada para o cargo. Por isso, em momentos de crise econômica, o setor de educação tende a crescer e tem novas oportunidades. Mas é esse cenário que nós estamos vivendo e não faz parte da pergunta, mas eu vou manifestar a minha opinião. Com certeza. Gosto sempre dessa perspectiva das boas, ser portador das boas notícias. Eu penso que todos os momentos econômicos críticos que o Brasil já passou e que quem tem mais idade sabe que este não é o primeiro, nós sempre superamos com muito trabalho e a busca por conhecimento, por inovação. O brasileiro tem isso em sua natureza, a capacidade de criar, de inventar, de inovar. E eu penso que nós vamos superar este momento muito mais fortalecidos. As empresas que permanecerem no mercado diante desse cenário mais adverso, elas terão uma perspectiva de crescimento real muito ampla. Então, o sentido é trabalharmos, mantermos a cabeça erguida, mesmo com toda a adversidade que está aí, e continuarmos buscando resultado. Talvez trabalhando um pouco mais do que trabalhávamos antes, Alessandro, mas para nos mantermos no mercado em um ponto de equilíbrio, para a partir da superação desse momento crítico que nós estamos vivenciando, isso é fato, não dá para negar, Sim. Entrarmos numa esfera de crescimento. Prosperidade. Parabéns, muito obrigado por essas excelentes informações, conhecimento para a sociedade ariquemense. Não está no nosso roteiro aqui, mas vou fazer uma pergunta para você, professor. A mídia nacional diz que, e muitos telejornais, eu gostaria muito que o senhor explicasse de uma forma para que o telespectador ariquemense, o nosso amigo que está nos assistindo agora, pudesse entender as outras crises que o Brasil viveu, até mesmo vários outros países, o mundo em si, e principalmente o Brasil, era de inflação alta. E hoje está sendo uma crise de deflação. O que significa isso? Numa linguagem bem simples. É isso mesmo? Olha, primeiro momento são duas perspectivas de análise, inflação e deflação, né? Inflação é quando nós temos uma ascensão do valor de preço, reduzindo o valor de compra, ou seja, vamos pensar aí no plano real, o momento inflacionário antes da implantação da URV e do plano real. Você recebia o seu salário nesse mês. Sim. E se você não fizesse a sua compra de supermercado hoje, amanhã você já não teria condições de fazer o mesmo a mesma quantidade de produtos. Perfeito. A sua cesta de compras já seria menor. Quando nós falamos em deflação, nós estamos falando de uma depressão econômica. Nós estamos dizendo o seguinte, que nós temos menos capital sendo circulante dentro do sistema econômico e que nós estamos fazendo uma retenção, gerando menos poupança, ou seja, as pessoas estão aí, não tem mais, como não tem capital, nós não temos também dinheiro investido em fonte de reserva, acabamos consumindo todos os nossos recursos, que não é o ideal nem para a pessoa física e nem para a pessoa jurídica. É o famoso sistema, gaste menos do que ganhe. O que está acontecendo nesse momento? Nós estamos gastando o que nós ganhamos e tínhamos já um processo de endividamento anterior, porque o brasileiro também estava acostumado a fazer muitas aquisições. Estávamos em um momento de ascensão, os financiamentos estavam a todo vapor, as linhas de crédito muito acessíveis, então nós adquirimos. Só que essas aquisições foram projetadas para o futuro, então o longo prazo. E pensando em pessoa física, nós que estamos lá na nossa casa, vamos comprar um carro financiado há 48, 60 meses. Ok.
Isso teve uma projeção que para nós é um longo prazo. E de repente passamos por um processo nesse momento em que a economia encolhe. Sim. A economia se contém, retrai. E aí nós perdemos a nossa capacidade de cumprir com as obrigações a partir daquilo que nós estávamos ganhando, mas que hoje já não ganhamos mais. Ou seja, eu não estou ganhando. A economia encolheu. Então, temos que trabalhar mais para ganhar o que ganhávamos num período de ascensão econômica. E economizar, sempre. Mas também, esse economizar não porque o capital precisa circular. Sim. Até para a consolidação da economia local. Em economia, nós temos uma temática muito interessante. Eu estou falando de uma área que não é minha, mas eu tenho segurança para falar sobre isso. E não tenho preocupação nenhuma com os meus colegas de profissão, os economistas. Um aspecto interessante que nós chamamos na economia, que se chama economia de proximidade. É interessante como esses efeitos da economia de proximidade, e a economia de proximidade nós chamamos a economia local, a economia de Ariquemes. Como a economia de proximidade, ela também serve como uma barreira para suprimir, para travar os efeitos da economia global. Então, Ariquemes possui características próprias, mesmo estando incluída em uma política macroeconômica, que é a política econômica do Brasil. Nós temos características próprias locais que isso nos auxilia a superar, porque é o capital que gira aqui dentro. Nós temos uma certa autonomia de vida. Nós adquirimos muitos produtos e serviços fora, mas também temos muitos processos produtivos internos, principalmente nas economias primárias, que é a agricultura e assim por diante, a pecuária. E esse processo auxilia na circulação interna da moeda, ou seja, o dinheiro ele é produzido aqui, aliás, há a produção aqui, o consumo é aqui e o dinheiro circula aqui em Ariquemes. Então, isso é muito interessante. E o que eu observo é que esse efeito de economia de proximidade tem grande valor para a sustentação dos negócios em Ariquemes e é o que mantém ainda nós com essa perspectiva muito positiva de continuarmos, de certo modo, consumindo com cautela, com restrição. Mas se também a sociedade para o consumo, aí é que as oportunidades de declínio, elas vêm. Então, o correto é continuarmos consumindo, indo ao mercado, termos o nosso entretenimento, mas com restrição, com cautela. Dizer, olha, se antes eu estava fora de casa todos os dias, agora eu vou só nos finais de semana. Então, esse é o sentido. Hoje, para quem é empresário, professor, trabalha com uma imprevisibilidade do mercado. Pode ser uma hora de buscar estratégias novas e alcançar novos nichos de mercado, novos mecanismos? Alessandro, isso é uma obrigatoriedade para nós. Obrigação. É uma obrigação. Todos nós, em qualquer segmento de negócio, e nós vamos pensar aqui um exemplo, que é o que eu falei, a expressão share of wallet, que é expandir a nossa oferta. Mesmo que seja aquele nosso amigo telespectador, o microempreendedor individual, a pequena empresa, a média empresa. Perfeito. Né? Vamos pensar aqui em dois segmentos. As agroindústrias. Vamos pensar em dois segmentos. Sim. Um segmento que é grande, que tem um grande escopo de negócio, os bancos. Vamos pensar em um banco que venda toda a sua carteira comercial, como conta corrente, cartão de crédito. Mas nós criamos um novo produto, o seguro para mulheres, por exemplo. Sim. Só esse produto vai aumentar o resultado positivo do negócio em um percentual que eu não tinha ainda, porque eu não tinha essa oferta. Quando nós vivenciamos esses momentos, a obrigatoriedade vem o quê? Um momento de oportunidades, onde a economia está em pleno equilíbrio, nós temos a perspectiva de crescimento. Nesse momento, nós temos a perspectiva de manutenção das receitas.
Então, eu preciso inserir novos produtos dentro do meu negócio para que eu mantenha aquilo que eu já vinha tendo antes. Vamos pensar um MEI. A dona de casa que tem uma microempresa e que ela produz biscoitos. Ótimo, hoje ela produz biscoito de polvilho. Mas o consumo de biscoito de polvilho já não vai ser mais suficiente, então ela vai precisar produzir o pão, o biscoito de nata e assim por diante. Ela vai ampliar a sua participação no mercado por meio da oferta de novos produtos ou novos serviços. Então, nesse momento, todas as empresas, e aqui eu citei bancos e também uma dona de casa que produz biscoitos para vender, todos nós precisamos nos preparar para essa ampliação de portfólio para a manutenção do que nós tínhamos como resultado. Não falamos nem de crescimento. Sim. É diversificar o portfólio, a nossa cesta de ofertas. A hora é essa, né? Não tem Precisamos. Não tem como dizermos assim, vou manter como estava. Se for para manter como estava, o risco é alto. Que bacana. Conversamos com o professor Fábio, mestre e também coordenador do curso de administração da FAEMA. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, professor. Alessandro, muito obrigado. Obrigado ao telespectador que nos acompanhou. E é sempre muito bom estar aqui. Ok, este foi mais um Giro Entrevista. E agora atenção, você empresário, comerciante que está precisando de um capital de giro rápido e fácil. Nós temos um recado para você. Esse é o João. Ele tem uma indústria de peças automotivas em sua região. Sua indústria tem alto giro de caixa, um bom faturamento, mas o problema é que para a indústria de João ser competitiva, ele precisa vender seus produtos parcelados em 4 vezes no cheque. Porém, ele paga os fornecedores de matéria-prima à vista, compra à vista e recebe a prazo. Quanto mais a indústria de João cresce, mais ele precisa ter capital de giro para poder continuar o seu negócio. João foi surpreendido para fazer uma compra expressiva de um certo fornecedor, mas, infelizmente, ele não tinha dinheiro no caixa para aproveitar esta chance. João só tinha recebíveis a prazo. Ei, João! Ei, mas calma, João. Você sabia que com a CIK você pode antecipar os seus recebíveis a prazo e receber à vista? Sim, você passa os seus recebíveis futuros para a CIK e recebe na hora. A CIK pode antecipar cheques pós-datados e duplicatas mercantis reformados. Então pode vibrar, João, porque além disso, a CIK oferece um baixo custo de transação, agilidade nos processos, segurança nas operações com o melhor custo na sua empresa. João conseguiu antecipar o dinheiro do mês e conseguiu a oportunidade de compra com o seu fornecedor. Faça igual ao João. Não perca mais tempo esperando o dinheiro chegar. E fique ligado, muitas outras boas histórias virão. CIK, antecipando seus planos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já já com mais informações para você aqui no Giro Cidade. O Giro Cidade está de volta. Aconteceu em Ariquemes o Fórum Estadual Extraordinário da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação. Vamos assistir. A Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nos dias 14 e 15 de abril, no Tribunal de Contas do município, o Fórum Extraordinário e ciclos de seminários da Undime Rondônia, que objetiva propor mecanismo para assegurar prioritariamente a educação básica numa perspectiva municipalista. 38 municípios estiveram presentes aqui na nossa cidade de Ariquemes para a participação de um Fórum Estadual Extraordinário da Undime, com o objetivo de qualificar e melhorar a educação pública. Nós estamos muito felizes com todos os secretários de educação, pelo menos 38 municípios representados aqui nesse Fórum Extraordinário da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E nós estamos bem orgulhosos e muito gratificados de estarmos recebendo todos eles aqui,
porque realmente é um momento que nós paramos já 2 dias para discutirmos, debatermos sobre a melhoria da qualidade da educação no estado de Rondônia. Estamos discutindo questões políticas, agora, por exemplo, questões políticas educacionais, porque agora, por exemplo, está acontecendo a palestra com o Dr. Rodney, que é um promotor de justiça, que está trabalhando justamente a questão do reordenamento entre estado e municípios e também a idade de corte, que tem sido um assunto muito polêmico. Então, o promotor vir aqui de Porto Velho para explicar para todos nós a legalidade, a forma que nós devemos proceder nesses casos, é importantíssimo para todos os secretários e técnicos que estão aqui. Nós recebemos no mês passado o encontro da UNCM, também aqui em Ariquemes. Esse já é o 2º grande encontro da educação que nós estamos aqui, Ariquemes está sediando. Estamos muito felizes com isso. A importância é muito grande, que nós temos evento trimestralmente, tanto da UNCM quanto da Undime, nós sempre participamos e é muito bom participar para falar em educação. Nós fomos muito bem atendidos aqui em Ariquemes. Ariquemes está de parabéns, a secretária, o prefeito, a coordenadora, a presidente da Undime, professora Leiva, e sempre que nós sentamos para discutir educação, pode ter certeza que nós estamos pensando na comunidade como um todo. É importante, é gratificante, é enriquecedor. O processo educacional ele é dinâmico, está sempre inovando e no processo de administração pública da educação há uma rotatividade enorme de dirigentes e, consequentemente, de alguns técnicos. E os encontros da União Nacional dos Dirigentes, ele tem essa importância fundamental, que é de estar atualizando, porque os dirigentes têm o compromisso de desenvolver a educação municipal pública de qualidade a todos e você tem que estar atento às mudanças, às inovações, às políticas públicas. Então, é de suma importância que todos venham, tragam seus técnicos para que os municípios possam acompanhar o progresso da educação nacional. Foram abordadas articulações no sentido de mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. Esse fórum é muito importante, nós contamos nesses 2 dias com 38 municípios presentes e o papel da Undime é exatamente o de articular, orientar, e possibilitar aos dirigentes municipais de educação oportunidade para aprender, conhecer mais tecnicamente a pasta na qual atua, os temas referentes à sua pasta. E durante esses 2 dias, dentre muitos assuntos, nós debatemos a importância da reformulação dos planos de carreira, que cada município deve fazer, a idade de corte, o reordenamento que os municípios farão junto com a rede estadual, a importância dos municípios participarem da Olimpíada de Língua Portuguesa, dentre outros assuntos. E o papel da Undime é esse, possibilitar ao dirigente municipal de educação acesso a conhecimento e acesso às políticas do governo, principalmente do governo federal, voltada para as redes municipais. Achei muito bom, principalmente quando se fala da idade de corte, porque a gente estamos sofrendo aí com a ação pública, civil do Ministério Público, e hoje nós tivemos ótimos esclarecimentos. E a outra questão que eu achei que foi muito, muito relevante mesmo, foi a questão do reordenamento, que está acontecendo no estado todo, e os municípios estavam tendo muita dificuldade que esse processo tenha um bom andamento, tanto para a parte do estado quanto para a parte do município. Então, hoje nós tivemos um esclarecimento muito bom. Eu acredito que os municípios agora, depois da palestra com o Dr. Rodney, a gente consiga levar para que nem o estado tenha prejuízo, mas que a rede municipal também não seja prejudicada. O palestrante procurador da Justiça do Estado, Dr. Rodney Pereira de Paula, palestrou sobre o corte etário e reordenamento das escolas baseado na Constituição. A idade de corte, em princípio, tem por finalidade uniformizar as matrículas das crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Mas é uma questão muito polêmica na área jurídica. Tem, aqui no estado de Rondônia, a idade de corte está suspensa, então a aplicação não é efetiva, em razão desse questionamento que foi feito pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal
suspendendo essa aplicação da resolução do Conselho Estadual de Educação, que aplicava a idade de corte dia 31 de março, por uma série de razões e ponderações expendidas pelo Procurador da República na ação que ele promoveu na Justiça Federal. E com relação ao reordenamento escolar, como existem muitas dúvidas de como ela vai ser implementada nos municípios, a gente veio aqui explicar aos secretários municipais, aos dirigentes municipais de educação, a melhor forma como eles têm que conduzir em relação ao Estado o reordenamento escolar, isto é, a transferência do Estado dos alunos da primeira fase do ensino fundamental para o município e como o município também vai trabalhar de forma consensual com o Estado a transferência da segunda fase do ensino fundamental para o Estado, tanto na área urbana como na área rural. Na ocasião, foi discutido o ensino de qualidade e a escola pública voltada para os interesses da maioria, como participar da formulação da política educacional nos níveis municipais, estaduais e nacional, com representação em instâncias decisórias dos programas e projetos correspondentes. Chegou a hora de falar dos pratos deliciosos que você só encontra no Girafas. No Giro Cidade de hoje eu vou deixar uma dica super deliciosa para o seu almoço ou jantar. Eu estou aqui no Girafas, no IG Shop, e vou lhe apresentar os pratos campeões de vendas. A linha Brasil com 4 acompanhamentos mais um molho. Os sabores são peito de frango, linguiça toscana, steak bovino, costela bovina e filezinhos de frango que vem combinando com aquele arrozinho da hora, feijão preto, farofa e salada. As opções em molho são vinagrete, madeira, ao alho e acebolado. E você pode saborear qualquer um desses pratos a partir de R$ 13,90. Não quer sair de casa, né? Não tem problema, o Girafas vai até você. Ligue 3536-8107 e peça o seu lanche ou seu almoço ou jantar. E o melhor é sem taxa de entrega. É isso mesmo, você não vai pagar a entrega. Você vai pegar no seu telefone e ligar 3536-8107 que o Girafas leva até você o seu lanche, seu almoço ou jantar. E lembrando, é sem taxa de entrega com maquininha móvel para cartões. Peça já o seu. Girafas, gostinho brasileiro no IG Shopping. Então fica a dica, gostinho brasileiro é no Girafas. Você já entrou no nosso Facebook para concorrer a uma linda cesta do Dia das Mães? Ainda não? Entra lá, Facebook SBT Ariquemes Oficial e compartilhe, porque você estará concorrendo a uma cesta cheia de produtos de beleza que vai ser sorteado no dia 6 de maio. É só entrar na nossa página no Facebook, SBT Ariquemes Oficial, curtir e compartilhar e boa sorte! O Giro Cidade chega ao fim, um grande abraço a todos, uma semana fantástica de muito trabalho, de muita prosperidade para você e para a sua família. Fiquem com Deus porque Ele é sempre a melhor companhia. SBT, a força que movimenta Ariquemes. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.